Dias, da Fundação Joaquim Nabuco, professor economista, estudioso das questões relacionadas à inovação e, mais recentemente, das questões relacionadas a mudanças climáticas e adaptação. O professor vai falar sobre aquecimento, adaptação e desenvolvimento. Você tem também 25 minutos para sua fala, Adriano, e nós vamos sinalizar com a bandeirinha amarela quando faltar 10 minutos para terminar. Muito obrigado. Eu agradeço até pelos do sertão, agradeço esse convite. Em 2006 nós resolvemos partir para estudar adaptação ao aquecimento global, uma questão de visão da importância que a coisa tem para 30 milhões de pessoas que moram no que podemos chamar a região equatorial brasileira. Aí nós vemos a questão da temperatura perto da superfície da Terra e do mar, né? Como se comportou de 1880 a 2010. É inegável, só uma mente que merece algum tratamento especial, né? Observa um gráfico desse e acha que a temperatura não está mudando. Essa mesma informação colocada sobre outro ângulo e acrescida de mais 2 anos permite a gente observar o seguinte: nos últimos 10 anos a temperatura já literalmente estacionou um pouco, o que dá margem a muita gente querendo não ver que existe um processo de aquecimento. Na verdade, o que existe é sempre um vai e vem, como ondas que não mudam o sentido de uma maré enchente simplesmente porque aquela onda passou, né? Nós temos aqui um claro movimento de aquecimento e um momento em que esse movimento de aquecimento arrefeceu um pouco, né? Mas quando a gente vê o que se escreve sobre isso, é muito interessante. Por exemplo, aqui nós temos um artigo publicado em 2004 que se dedica a mostrar qual o impacto sobre a agricultura global. O que é que nós temos? No azul, o trigo vai aumentar dentro de uns 50 anos, né? Aumenta de uns 24%. Por quê? Porque as áreas em que se produz trigo, hoje um pouco castigadas pelo frio, vão se tornar mais adequadas à produção de trigo. O arroz vai aumentar, o milho vai aumentar, a soja vai aumentar, e nós vamos ter, portanto, uma fartura. E os nossos problemas alimentares estão resolvidos. É mais ou menos o que se pode inferir, né, de uma situação que mostra esse aumento por conta de 2 fatores: por conta da maior expansão da terra agricultável e por conta da maior capacidade de crescer os vegetais imersos numa atmosfera com o maior teor de CO2, do CO2 que os alimenta, né? Mas o problema maior é que isso não é uniforme. Isso não é uniforme e nós temos, como os trabalhos de Carlos Nobre e de... esqueço o outro. Eles são sintetizados nesse trabalho sobre questões climáticas e colocam para o norte e nordeste a frequência de chuva deve diminuir, de dias secos consecutivos deve aumentar. Isso para uma região que tem o polígono das secas é uma informação que expressa um nível maior de desastre do que o que nós já tínhamos com esse polígono. Mas isso não é uniforme, ainda bem. Na região subtropical, acima, com latitudes abaixo de 20 graus
vamos ter, aumenta a frequência e a intensidade de chuvas, mas as chuvas intensas devem aumentar, o que é um problema para as áreas urbanas construídas em declives, mas que para a agricultura em geral não se constitui aí um problema. Se constitui pelo aumento da umidade do solo uma possibilidade de aumento da produtividade. Então nós temos situações diferentes face a um mesmo fenômeno. Essa questão de como a temperatura vai se comportar como função do aumento da participação no ar dos elementos que são condutores ao efeito estufa, e aí nós temos o CO2 equivalente, quer dizer, nós temos aí que tem que ser multiplicada por 230, né? E quando você soma tudo isso, dos 380 partes por milhão que você tinha aí na virada do século, com participação do CO2 na atmosfera, e já somando isso já dá mais de 400, já dá perto dos 450 que estão aí, né? E isso induz, segundo esse modelo, ou seja, vários modelos foram rodados, se anotou os valores a que eles conduziam, e depois se estabelece, por conta dessa frequência encontrada, se estabelece probabilidades. Eu não consigo bem ver como é que isso se comporta, porque são probabilidades que nós mesmos colocamos no papel, né? Talvez sem ter total consciência delas, mas na medida que a gente escolhe um modelo, o formula, escolhe outro, formula outro, nós estamos escolhendo resultados. E, portanto, nós estamos escolhendo probabilidades. Mas as probabilidades escolhidas, então, foram essas, né? 450, 78% a chance de nós termos 2 graus a mais, 18% de termos 3 graus a mais, e assim por diante, né? E nós vamos tendo, com um aumento, 500 é um aumento, essa participação de 500 cc, CO2 equivalente, é muito fácil de ser alcançada, porque nós estamos razoavelmente perto dela, né? Dá um aumento de 2 graus centígrados e quase metade de chance de termos um aumento de 3 graus centígrados. Ou seja, isso significa aumentos grandes, aumentos que a Terra nunca teve, e num espaço de décadas, algo que também nunca foi encontrado nesse planeta, não na questão da história do homem, mas na história do planeta, né? E nós temos, face a isso, 2 posições a tomar, e por sinal não são excludentes, ao contrário, né? Uma é abater as causas, e aí está a mitigação. A outra é se dirigir aos efeitos, minimizar os efeitos ou tirar proveito dos efeitos. Aí está a adaptação. E elas têm uma posição radicalmente oposta no que diz respeito à economia. E aí, se eu estiver errado, você que me consegue. Mas é que mitigação é um bem público. Se eu botar $1 bilhão para reduzir a emissão, ou para reduzir de alguma forma a velocidade de aumento do CO2, se eu botar $1 bilhão, eu vou colher esse agente que colocou, mesmo que seja a maior economia da Terra, os Estados Unidos da América do Norte, eles vão recolher, gastam $1 bilhão no ano e vão recolher milhares de dólares de benefício. A humanidade toda, durante toda a sua existência, pode recolher $1 bilhão de benefício, mas quem gastou vai recolher de benefício literalmente nada. Então, isso é que é um bem público. Bem público é isso, quem faz, faz, e todos se beneficiam. Quem quer fazer, quem quer investir em bem público?
Eu não conheço pessoas mentalmente saudáveis interessadas em investir em bem público. Eles querem o benefício do bem público. Eu também quero. Todo o benefício que eu puder. Agora, investir, se todo mundo vai ter, significa que o que eu vou ter de volta é uma fração do que eu estou investindo. E aí, francamente, investir para ter uma fração de volta, ninguém quer. Os Estados Unidos da América do Norte não entraram no protocolo de Kyoto. O que se espera sempre de redução é sempre a menos o que se vê ano a ano. Vai sempre se caindo numa situação em que nós somos vencidos pelas projeções, nós somos vencidos pelos desejos que se expressam verbalmente ou em convênios ou em tratados, mas que depois, no mundo real, como tem custos para fazer frente a eles, eles terminam tendo resultados menores. É normal que assim seja. Então, com mitigação, que é necessário que haja, ou sem mitigação, há efeitos. Nós já tivemos, pelo que vimos, pelas temperaturas mostradas, mais de 0,6 graus de aumento da temperatura, e isso tem efeitos muito fortes sobre o clima, né? E, portanto, a adaptação é algo indispensável. E os efeitos sobre o clima são não por conta de novos eventos que o clima traga, mas por conta de mudança na frequência de ocorrência de eventos. Por exemplo, eventos que devem acontecer uma vez cada 500 anos, de repente passam a acontecer uma vez cada 20. Cheias monumentais, e nós tivemos uma aqui há 2 anos atrás, um fenômeno na bacia do rio Una e uma outra subsidiária, né? A quantidade d'água que correu, que começou a correr de repente, foi algo que se chama cabeça de enchente, veio com 1 metro d'água. Isso usualmente dá 20 centímetros. Foi uma coisa assombrosa o que aconteceu. E resultado, você teve uma cidadezinha construída há muito mais de um século, Quebrangulo, no interior das Alagoas, né, que você via paredes assim com 60 centímetros de espessura, tinham sido jogadas ao lado, né? Todo o centro da cidade foi levado, algo que nunca tinha acontecido. Não é uma questão de uma vez cada 20 anos, aquilo nunca tinha ocorrido, nem com aquela intensidade, nem com a intensidade menor naquele local ali. Então, realmente, não se pode dizer, isso foi por causa do aquecimento. Nunca se vai poder dizer cada evento isolado porque foi. Mas o conjunto, e como esse conjunto está aumentando dos eventos extremos, então, o conjunto, sim, nós podemos dizer que é algo diferente que está ocorrendo. Mas, enfim, temos que nos adaptar. Os bens públicos, como bens públicos, impedem que a mitigação seja feita a contento, e mesmo que ela fosse, há que mitigar, porque já há efeitos trazidos pelo aquecimento. Quero chamar a atenção também, aliás, é bom que se coloque aqui, que as medidas, elas em geral são conjuntas. Uma medida, elas sempre são tratadas na literatura como uma medida de mitigação ou uma medida de adaptação. Na verdade, elas são conjuntas. Toda medida de mitigação tem um efeito sobre a adaptação. Toda medida de adaptação tem um efeito sobre a mitigação. Às vezes elas correm na mesma direção e às vezes são contrárias. Você, por exemplo, condicionar um ambiente porque se tornou muito quente, tornou a vida melhor para as pessoas que estão lá, mas você cometeu um ato contrário à mitigação. Você cometeu um ato favorável ao aquecimento. A gente nunca fala nisso, a gente fala só que fez uma adaptação, colocou um condicionamento de ar, tal, etc. Fez uma série de melhorias para as pessoas. Quando a gente agride, quando a gente é favorável ao aquecimento, a gente nunca diz, né? A gente só fala quando a gente faz alguma coisa favorável, bota a boca no trombone. 10 minutos? Que horror! Então vou deixar de lado isso, né?
Uma questão colocada aqui, de que tão maior a mudança, tão menor a possibilidade de adaptação, é uma verdade parcial. E é verdade parcial porque a capacidade de adaptação vai depender de quão próximo você está do extremo.